falar um pouquinho sobre o processo reencarnatório, como está aqui. E para embasar a nossa fala, a nossa conversa, eu vou pedir para o Evair ler um trechinho do Livro dos Espíritos, para embasar, que fala justamente sobre a reencarnação. Capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências. Vamos ler sobre a reencarnação. Item 166 até o item 171. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se formam. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Um item chamado Justiça da Reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obrigaria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as novas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas, por novas provações. A razão nos indica e os Espíritos a ensinam.
o homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança da doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Bom, eu resolvi falar sobre a reencarnação porque eu percebo que ainda há muitos conceitos, entendimentos, ideias equivocados sobre a reencarnação. Como todos sabem, a reencarnação é um dos 5 princípios básicos da doutrina dos espíritos. E para a gente conseguir entender a doutrina dos espíritos, a gente precisa entender primeiro esses princípios básicos. Vocês lembram quais são os outros 4 princípios, além da reencarnação? Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar, não estou lembrando. Estou lembrando. Então, primeiro assim, só em termos de elencar, porque nenhum é prevalente sobre o outro. Então, é Deus, Jesus, a reencarnação, livre-arbítrio e a mediunidade, ou seja, a comunicação entre os 2 polissistemas. Então, os 5 princípios básicos. Vamos até colocar aqui que é importante, para a gente saber todos. Deus, Jesus, quem lembra outro agora? A reencarnação. A reencarnação, fácil, né? Mais um. Livre-arbítrio. E? Mediunidade. A mediunidade. É a comunicação. Comunicação justamente entre os polissistemas, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente de um deles, que é a reencarnação, porque, como eu falei, existem muitas ideias, muitos termos que foram associados à reencarnação e que eles não estão compatíveis com os fundamentos da doutrina espírita. Quando a gente, talvez alguns dos senhores o conhecem ou já aconteceu com vocês, de ir em algum centro espírita ou conversar com alguma pessoa e num momento que está passando de dificuldade, algum momento difícil, a pessoa fala assim, isso aí é porque você está pagando uma dívida da tua encarnação passada, de alguma coisa que você fez, é um resgate, é um castigo, é uma punição. E esses conceitos, eles não são compatíveis, como eu disse, com todo o construtivismo e com toda a filosofia da doutrina dos espíritos. Então a gente tem que remover essas ideias de punição, de castigo, de resgate, de pecado, de pagamento de dívidas, como se reencarnação fosse um caderninho de ganhos e dívidas ali que você vai somando e diminuindo para ficar zerado ou para você ficar positivo com o saldo, porque isso vai acontecendo naturalmente durante as reencarnações e não é uma coisa virada ao passado. Essas ideias de resgate, de punição, de castigo, elas trazem uma seta sobre a reencarnação, um termo, para o passado. Então, para você saber o porquê que você está passando por alguma situação, você tem que olhar para trás. Eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo e agora eu estou pagando. Então, e essa seta não é correta. A seta da reencarnação, ela é do presente para o futuro. O que você fez, o que aconteceu, as situações que você passou no passado, isso aí serve como um arcabouço de conhecimento que faz você ser o que você é hoje e aí usar esse arcabouço de conhecimento do que você é para construir um futuro.
para com aquele conhecimento você ir para frente. Não é para você ficar olhando para trás e pagando aqui, olhando para trás. É para você usar esse conhecimento e assim a seta da reencarnação, ela é do presente, esse conhecimento ativo no presente para a construção de um futuro. Então, quando a gente fala em reencarnação, quando a gente, na verdade, se propõe ou vai reencarnar, a gente assume dois compromissos, né? O primeiro compromisso, aqui eu não falei também, então é sempre um prisma positivo da reencarnação, né? Como esses termos equivocados são negativos, sempre de um sofrimento, de um resgate, uma punição, o prisma é positivo, é de construção e conhecimento e crescimento. Então, esses compromissos que a gente assume quando vai reencarnar, o primeiro é justamente o crescimento. É o crescer. É um compromisso que cada um de nós assume com a gente mesmo, individual. Vou colocar aqui, individual. Com o seu próprio crescimento, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Mas a gente não reencarna sozinho, a gente sempre está com outras pessoas. Então, esse crescimento não é só individual, a gente tem uma responsabilidade, um compromisso também com o coletivo. Então, a gente também assume o compromisso de construção. Que é de construir uma sociedade melhor, uma mentalidade melhor, de contribuir com a evolução do outro. Então aqui, construção, né, é coletivo. Então vamos pensar o seguinte, a gente resolveu reencarnar, eu vou dar o exemplo aqui nós, todos nós, pelo menos, reencarnamos no Brasil, alguns não, né? Mas às vezes reencarnam fora e veio para o Brasil. Mas enfim, nós, a grande maioria, optamos em reencarnar aqui no Brasil. Então a gente reencarna num espaço, né, o Brasil, e num tempo, século XXI, né, século XX, XXI, enfim, reencarnamos aqui. Somos atualmente mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Cada um com o seu conhecimento, com aquilo que faz, com aquilo que pensa, com aquilo que sabe. Todos nós uma individualidade única, todos diferentes, formando uma unidade. Todos nós juntos produzimos um resultado comum, uma média, né? Tanto nós formamos esse conjunto, um conjunto social, nós como uma sociedade, formamos um conjunto cultural e formamos também um conjunto moral. Tudo aquilo que nós todos fazemos, pensamos, sentimos, produzimos, a gente vai formando esses conjuntos de cultura, moralmente, a gente tem um padrão. Cada um de nós tem um, mas no conjunto a gente produz um resultado comum que é uma média, né, da soma de todos. Que é o que nós chamamos de mentalidade. Então, a mentalidade do Brasil no século XX e XXI, nós estamos aqui produzindo. Quando nós reencarnamos na Terra, no Brasil, nesse tempo, a gente entra nessa mentalidade cultural, social e moral. E aí, de 200 milhões de pessoas, mais um somos nós. Agora já são mais, né? Mas nós, então, entramos nessa diversidade, nessa pluralidade, nessa mentalidade e passamos a sofrer o influxo dessa mentalidade, que é o conhecimento de todos, mais o meu. E também nós passamos a interferir nessa mentalidade, porque nós trazemos um novo conhecimento e também vamos aqui interagir, né? Então nós estamos todos juntos dentro dessa mentalidade, nessa diversidade de pessoas, onde um sabe uma coisa, o outro sabe outra, e a gente interagindo e vai
alcançando essa mentalidade nova através dos nossos sentimentos, ações, palavras, enfim. Pois não. Não, eu tenho muita dúvida a respeito desse conjunto construtivo, social, cultural, moral. Se nós lidamos o tempo inteiro com assaltantes, com pessoas que trabalham mais o instinto do que a cultura, do que a moral. E eu já ouvi, né, assim, a gente sempre escuta daqui e dali, que quem desencarnar agora, no momento, não tiver condições morais, mentais, de ser um indivíduo, né, mais ou menos, né, porque ninguém também é super nem nada, né, só em estar aqui já não é muito bom, a meu ver, né? A seu ver. Porque eu ter que conviver, entendeu? Com a perda de um filho, com uma bala perdida, não posso passar ali, porque ali é a faixa de Gaza, tem até apelidos aqui no Rio, viver rodeada de favelas. Então, eu ouvi dizer o seguinte, que a partir de agora, quem sair e não for bom, não volta mais. Eu só queria saber se você ouviu alguma coisa ou se isso é fake, né? Como falam agora. Na verdade, se existe tudo isso aqui na Terra, ainda é a mentalidade que todos nós... Existe, né? Então, existe. Se existe isso aqui na Terra, todos nós somos corresponsáveis. Todos nós produzimos essa mentalidade. O padrão moral, cultural e social da Terra ainda permite que esses atos aconteçam. E quando a gente desencarna, a gente vai ser obrigada de novo a conviver com esse povo todo? No polissistema espiritual é diferente daqui, porque a gente faz por sintonia e frequência. Isso que eu queria Nós entender. iremos estar sintonizados com aqueles espíritos que estiverem na nossa faixa. Isso não significa que não irá mais reencarnar na Terra, e nem que não será assistido. Todos nós somos assistidos e o processo de reencarnação é contínuo. A gente vai falar isso, tá? De progresso, de evolução. Cada um tem o seu nível de conhecimento e a sua capacidade, o seu possível, né? Todos nós. Então, quando nós vimos um irmão que ainda não alcançou talvez o sentido do bem, da bondade, se nós estamos reconhecendo isso nele, ele está nos mostrando que nós já fomos ajudados o suficiente para alcançar aquele nível de bondade. Então nós somos também missionários em relação a ele para ajudá-lo a sair daquela situação, com educação, com condições, com oportunidades, toda a sociedade. Mas já está provado que certas pessoas que cometem esses delitos todos já nascem doentes. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque cada um tem o seu nível de evolução. E a gente tem que, mesmo que seja eventualmente alguma questão patológica, existem tratamentos e nós estamos aqui todos para aprender, né? Que é o que eu vou continuar aqui falando, senão a gente não consegue finalizar. Não, desculpa. Não, pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu só digo assim, respondi, mas depois se tiver mais dúvida a gente pode conversar até no final. Mas para a gente seguir aqui, eu estava falando então, a gente entra nesse nível de mentalidade existente e vigente na Terra, naquele padrão. E como a seta é de construção, é daqui para frente o que nós conseguimos aprender para construir o nosso futuro, então a gente tem 3 movimentos basicamente no nosso processo reencarnatório, justamente para fazer esse processo de evolução. Quais seriam esses movimentos? O primeiro movimento foi o que eu acabei de falar, o aprender. Por isso que eu falei que eu ia continuar, porque a gente vai entrar nisso agora. Seria o aprender. O que a gente vem aprender aqui na Terra? Melhorar. Melhorar? Porque a gente deixou de fazer na outra encarnação, a gente veio para aprender. Para aprender o que não fez na outra. Não exatamente o que não fez, porque você não conseguiu alcançar o conhecimento. É individual, né? No caso. Individual. Então a gente vem aprender o quê? Aquilo que a gente ainda não sabe. Isso. Não é? Então a gente vem aprender o que não sabe. Nesse sentido, vamos pensar o seguinte. Vou apagar aqui agora.
todos nós, cada um de nós, tem um nível de conhecimento, tem uma quantidade de conhecimento que seria o que está dentro desse círculo. No nosso processo evolutivo, desde que nós, como espíritos, alcançamos, né, essa condição, estamos aprendendo ao longo de toda a nossa existência e vamos juntando esse conhecimento, fazendo essa plataforma de conhecimento. Então, aqui dentro do círculo está tudo o que cada um de nós conhece. Para fora do círculo, existe uma infinidade de coisas, e isso não está só restrito ao quadro, podemos ir até o céu, até, né, de coisas que nós não sabemos ainda, e que a gente tem que aprender. Então, a gente vem aqui, à Terra, a gente reencarna, porque aqui, justamente, como eu falei, no polissistema espiritual, estamos afinizados com pessoas que estão naquela frequência que nós estamos. Não que a gente não aprenda com elas, mas o aprendizado, para ser mais efetivo e intenso, a gente faz com essa diversidade, com o outro que é diferente de mim. E que aqui na Terra nós temos essa possibilidade. A família é um laboratório excelente, família biológica. Porque ali tem pessoas diferentes onde a gente vai fazer esse conhecimento. Mas a gente aprende só o que a gente não sabe ou a gente pode aprender também mais alguma coisa? Nossa, aprende na caminhada, vai se agregando fatores. Vai se agregando, vai angariando conhecimentos novos, né? Mas a gente também aprende, além do que eu não sei, o que eu não sou. Eu aprendo a ser aquilo que eu não sou ainda. Autoconsciência. O que eu não sou. É lógico que esse processo ele é interligado, né? Na medida em que, vamos supor, eu ainda não sei perdoar, mas eu aprendo mais sobre o ser humano, o comportamento humano, aprendo mais sobre uma pessoa, aí às vezes eu vou passar a ser alguém que sabe perdoar, porque eu vou entender mais o outro, e aí eu vou crescer tanto em conhecimento quanto o meu ser vai ser maior do que eu era. Então nós vamos nesse movimento aprendendo o que a gente não sabe e o que a gente ainda não é. A gente vai aprendendo a ser e a saber mais. Além do aprender, né? Vamos supor também que eu venho aqui com esse conhecimento, estou aprendendo muito a conhecer e a saber. Mas o que mais que eu posso fazer com esse conhecimento? Expandir. Que eu já tenho? Ensinar. Ensinar. A gente não tem esses dois compromissos? Eu estou aprendendo com os outros, com a vida, com o mundo, mas eu também tenho um movimento de ensinar. Então, eu tenho meus talentos, as minhas habilidades, aquilo que eu já sei. Eu tenho esse compromisso de construir uma sociedade melhor, então de ensinar aqueles que ainda não alcançaram aquilo que eu já alcancei, aquilo que eu já sou, a aprenderem também e evoluírem. Né? E por isso que é importante a gente estar atento, porque todos nós temos algo que não sabemos e que o outro sabe, e algo que nós ainda não somos e que o outro já é. Podemos aprender com ele. E vice-versa. Quando a gente alcança isso, a gente entende que ninguém é melhor ou superior ao outro. Todos nós estamos na caminhada. Alguém pode ser muito bom, saber muito e ser uma pessoa evoluída num aspecto, mas ainda está engatinhando em outro. Aí às vezes a gente pensa, nossa, mas essa pessoa é tão inteligente, é tão isso, mas ainda faz isso. Não podia esperar isso dela, e a gente se decepciona e se frustra. Quando a gente entende esse processo, a gente fala, é a caminhada dela. O Leocádio tem aquela frase, né? A cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores. Cada um está no seu nível de evolução possível, daquilo que já aprendeu. E cada um tem um tempo de aprendizado diferente do outro. Um pode estar já reencarnando como um espírito individualizado e trocando experiências há milhões de anos. O outro pode ser menos tempo. E não é só a questão de tempo, é de experiências também. Quanto mais experiências a gente passa, a gente também aprende.
Então, e quando eu falo experiências em sentido positivo ou prisma, não significa que a gente só passe por experiências legais, alegres, né? Às vezes são muito difíceis, dolorosas, mas mesmo essas experiências difíceis e dolorosas, elas têm esse prisma positivo, porque é através delas que eu vou crescer, que eu vou aprender, que eu vou sair daquele nível que eu estava de conhecimento e de aprendizado. Então, a gente vai aprendendo, vai ensinando. Mas tem um terceiro movimento também que faz parte do processo reencarnatório. Eu vou falar porque eu sei que, né, às vezes a gente não tem conhecimento, né, é o consolidar. O consolidar. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do perdão. Então, eu já alcancei a percepção de que eu tenho que perdoar, que o perdão é importante, mas eu ainda não consigo perdoar. Ainda tenho essa dificuldade. É um exemplo, tá, gente? Mas, então, vamos supor, o perdão, ele está nesse nível aqui, nessa margem de conhecimento. Eu já sei um pouco do perdão, já estudei, já pensei, puxa, numa situação eu tinha que perdoar, mas eu ainda não consigo perdoar. O que vai acontecer no nosso processo reencarnatório? A gente quer aprender o perdão. Deus vai trazer um copo cheio de, ó, isso aqui é perdão, bebe, aí você vai agora conseguir perdoar, vai ser uma pessoa que perdoa fácil. Estagnado. Você não fica estagnado? Não, ninguém fica estagnado, a gente sempre vai evoluindo, porque você vai fazer um treinamento. Mas o que acontece? Vem situações e pessoas que vão colocar você te dar a oportunidade de exercitar o perdão. Então, ela vai te tirar daquela situação que você, por exemplo, se você não sofrer nenhuma situação, você não tem o que perdoar. Você não vai exercitar, você não vai aprender. Não é isso? Então vai passar a sofrer no sentido não de sofrimento negativo, mas de ter uma oportunidade de você exercitar a tua capacidade, a tua potencialidade de perdoar, que está em todos nós, mas em alguns já mais desenvolvidos, em outros não. Então aquelas situações que nós chamamos às vezes ruins, e muita gente chama o consolidar das provações. Só que provação até é um termo que não é ruim, inclusive está na obra de Kardec. Só que ela ganhou uma carga emocional, uma carga social negativa, de provação, de sofrimento, de coisa ruim. Às vezes até a situação é dolorosa e é difícil, mas ela não é ruim, ela é positiva, porque é ela que vai te oportunizar a aprender aquilo que você quer para você poder crescer. E aí você só vê uma situação aqui para você perdoar e você ainda não consegue. Vai vir outra situação, ainda não consegue. E vem a terceira, e vem a quarta, talvez lá na quinta você comece a conseguir perdoar, perdoa, mas não esqueço, né? Aquele negócio assim que ainda não está firme, não é um perdão. E aí você vai indo, talvez ali pela oitava, nona, décima você consegue. Conseguiu perdoar. E aí vai perdoando, perdoa. Na décima já está tranquilo, aquilo já está inerente ao teu ser. Você já alcançou um conhecimento, uma capacidade, e aí o teu ser e o teu conhecimento já cresceram, já não estão mais aqui. Já se ampliaram um pouco. Oi, e quando a gente não consegue se perdoar, a gente consegue perdoar o outro? Mas aí é um trabalho de autoconhecimento e às vezes tem que também buscar ajuda. Não, eu sei, isso daí é um processo. Mas assim, quando a pessoa está buscando ajuda, está tentando se melhorar, evoluir, como todos nós, né? Sim. É a proposta, ela vai nesse processo que ela está conseguir perdoar alguém? Sim, se você tem que fazer esse exercício diário. Tá, mas enquanto eu não me curar, enquanto eu não me perdoar,
e carregar culpa, né? Quando a gente se perdoa, normalmente é culpa. É uma coisa que só a senhora vai poder responder. Não, eu estou Pra si mesmo. generalizando a questão, Uhum. estou dizendo que sou eu. Né? Dificilmente uma pessoa que não se perdoa vai conseguir perdoar a outra. É isso que eu né? quero Isso, entender. e dificilmente, porque fazer você um não autoconhecimento. consegue. E às vezes também você pede perdão à pessoa, a pessoa não te perdoa, existe isso também. Isso, mas aí a questão está com a pessoa, a dificuldade é dela de não te perdoar. O que você fez, a senhora fez? Pediu perdão, já andou esse passo, já tem a humildade de pedir perdão, de reconhecer o seu erro, está no seu caminho. Mas é difícil. Se o outro não te perdoa, aquilo que você naquele momento não conseguiu fazer melhor, aí o processo é o caminho dela. Não, eu sei, entendeu? mas que é difícil Fácil não é, ninguém disse que seria, né? Aqui a gente está aqui, né? Mas justamente é difícil esse processo. Eu, né, me autoconhecer, eu me perdoar, né, para depois perdoar o outro. Mas é esforço e é exercício mesmo e é treinamento diário, é o orar e vigiar, e ficar nessa situação sempre a cada momento. Por que eu não estou perdoando? O que eu preciso aprender para mudar o meu comportamento? E aí vai alcançando essa mudança. Né, aos poucos. E isso é um processo que é de cada um. O tempo, tem pessoas que levam uma encarnação inteira para aprender algum valor. Às vezes tem uns que aqui vai ser plantada a semente só. Ela vai nascer talvez numa outra, vai dar uma mudinha em outra reencarnação. A gente não pode desistir. A gente não pode desanimar. A gente tem que ser persistente. E saber que Deus está imanente em nós pertencemos a Deus e a toda a humanidade, estamos aí com um conjunto enorme de pessoas e de espíritos desencarnados nos ajudando a alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente se propõe a um propósito, a resposta vem. Se você principalmente fizer meditação, várias outras técnicas, que inclusive a Casa Espírita dispõe, outras técnicas também de yoga, meditação, respiração, né, vão ajudar a justamente superar esses desafios, esses obstáculos, esses limites, né, dessa margem aqui, trazendo situações e nos dando, né, intuição para sempre nos administrar melhor. Então a gente tem que ser persistente, fácil, com certeza não é. Mas a gente não está sozinho e a gente tem todos os recursos e ajuda para conseguir alcançar nossos objetivos, tá? Então, como estava falando, consolidar. Algumas pessoas chamam de provações, mas tem vamos dizer, essa carga negativa nessa palavra provação. Ela adquiriu ao longo do tempo, com esses termos também equivocados que a gente já mencionou. Então, a gente poderia falar que as provações, ou essas situações que nos são colocadas, na verdade, são extremamente positivas, mesmo que sejam às vezes dolorosas, porque elas nos mostram aonde que a gente tem que melhorar, qual é a nossa necessidade, e aí nos fazem buscar, nos transformam, com certeza. É isso que vai fazer a gente ir um passo à frente, né? Porque quando a gente está sentado ali no sofá acomodado, se nada nos incomoda, não tem o que fazer, né? Tá tranquilo. Quando alguma coisa começa a incomodar a gente, é que a gente levanta e vai buscar, né? Começa a dar fome, aí você fala, opa, preciso fazer alguma coisa. Aí você levanta, né, e sai da inércia. E a gente é um pouco assim, né? Infelizmente a gente geralmente só vai atrás quando a gente é, né, estimulado a aprender o novo. E esses 3 movimentos da reencarnação, eles são 3, mas lógico, tem vários, a gente está fazendo uma forma mais didática, eles se dão dentro de 3 condições também. Vou colocar 3 para ficar igualzinho, para não dar mais didático. Eu vou colocar aqui porque ele está muito baixo. Então vamos lá, vou colocar 3 condições. A gente já falou aqui, né, nessa conversa, sobre elas, mas vamos tentar assim. Alguém tem ideia quais as condições que a gente precisa para conseguir aprender, ensinar e consolidar esse? A vontade. Vontade. Oi? Diversidade.
Perfeito, a diversidade. A gente tem que ter vontade. Mas o primeiro lugar, talvez, não o primeiro, mas o mais importante, seja a diversidade. A gente precisa do diferente, de quem sabe o que eu não sei, de quem é o que eu não sou. Às vezes, como eu disse, às vezes tem alguém que não sabe alguma coisa e toma atitudes, e a gente pode também aprender com esse, porque a gente vê que a pessoa fez uma coisa e que aquilo não deu um bom resultado. Então a gente aprende que aquilo também não deve ser feito. Mesmo que a gente não soubesse antes, mas vê como a pessoa fez e viu que não deu certo, ou o resultado não foi bom, a gente também pode aprender, né? Com aquele que ainda não sabe. Mas só porque a gente está numa diversidade. Às vezes uma pessoa faz eu sei uma coisa, a pessoa sabe fazer diferente. Então ela faz de uma outra forma e quando eu olho, eu falo, puxa, será que essa forma é melhor do que a que eu sei fazer? Só quando a gente para em frente a uma, não digo contrariedade, mas alguma coisa diferente do que a gente sabe, é que a gente vai parar e pensar, reavaliar aquilo que a gente sabe, né? Ou aprender aquilo que a gente ainda não sabe, né? Quando alguém às vezes vem com uma opinião diferente da nossa, um posicionamento diferente do nosso, a gente começa a pensar, mas eu acho que eu estou certo, mas por que essa pessoa pensa assim, diferente de mim? Eu acho que isso é uma coisa ruim, mas ela acha que isso é uma coisa boa. Então, será que ela sabe alguma coisa que eu não sei para enxergar uma coisa boa nisso? E aí, se a gente estiver aberto ao diálogo, a gente pode conversar e de repente ela vai trazer uma informação, um elemento que eu não tinha e que vai me abrir o horizonte e falar, nossa, como eu estava errado, eu não sabia disso. Realmente você tem razão. Ou o contrário, ou ela vai te colocar uma situação e você fala, não, mas espera aí, você sabia que é isso e aquilo? E aí ela vai também abrir o horizonte dela. E aí nesse processo de ensinar a aprender e depois consolidar esse aprendizado. Então a gente precisa dessa diversidade para a gente conseguir avançar. E então às vezes a gente vê uma pessoa com opinião diferente, em vez da gente, né, a gente já bloqueia a pessoa, cancela, ou né, não faz parte do meu grupo. Não digo que a gente tenha que ser amigos íntimos, mas se interessar pelo diferente, se interessar pelo que não está de acordo com o que eu penso ou com o que eu faço, para a gente tentar entender no mínimo e ver se ali não tem alguma coisa que eu possa aprender. Sempre vai ter uma coisa ou outra que eu vou poder aprender e ensinar. Então a diversidade é fundamental para a gente conseguir evoluir. O que mais? Tem que estar aberto, né, para isso. Oi? Tem que estar aberto. Tem que estar aberto para isso, lógico. Todos nós temos que estar aberto para essa diversidade, com respeito, com amor, né, com paixão, com os valores universais, né, que Jesus nos trouxe, nos ensinou na prática. Qual seria então a segunda condição para a gente conseguir aprender e ensinar e evoluir no nosso processo reencarnatório? O amor, né? Amor sempre, sempre, sempre. Está dentro da diversidade, está dentro, né, do que a gente tem que fazer. Amor extremamente importante. Fraterno, O amor fraterno, com certeza. incondicional. Porque tem o amor, tem vários tipos de amor também. Mas o amor é a base de tudo. Né? O amor a gente consegue alcançar. Mas é um aprendizado do amor. Né? Esse amor incondicional a gente está aqui aprendendo dia a dia. Seriam os desafios. Que são aquelas situações que eu comentei, que vão aparecendo para que a gente possa superá-las. Muitas pessoas, né, chamam de problemas. Eu estou com um problema, nossa. E aí já vai para o prisma negativo. Em vez de ver como uma oportunidade de você aprender. Será que a gente não poderia conceituar desafios como uma situação que eu nunca vivenciei antes na minha vida e não sei como reagir ou responder a ela? Uma provocação, né?
Uma provocação para você sair daquele campo, daquela zona de conforto que você que você tem, com aquilo que você conhece, né, naquele círculo que a gente já fez, né? De repente aparece uma situação que dentro desse campo do teu conhecimento não tem uma resposta de como reagir a ela. Quando a gente já vivenciou uma situação, ela reaparece, a gente já sabe daí, né, o caminho das pedras ali, né? A gente já sabe, já está no caminho traçado. Mas quando aparece uma situação nova que a gente nunca vivenciou, aquilo aí a gente chama de problema, que na verdade não. É uma oportunidade, é um desafio para te tirar da tua zona de conforto, para a gente buscar um conhecimento novo, né? Buscar ajuda, sim, buscar estudar, pesquisar, buscar quem já passou pela situação, pedir ajuda mesmo a quem for possível, aos espíritos, através da prece, da intuição, da meditação, da respiração, para você alcançar um novo conhecimento e aí você evoluir. E aí você aprender, e aí você aprende e também aumenta aquilo que você é e aquilo que você sabe. E assim caminha a humanidade, né? Assim a gente vai, passo a passo, em saltinhos quânticos, né? Aprende uma coisinha. Agora veja o que é interessante, a gente aprende uma coisinha e dá um saltinho quântico. Então a gente aumenta o nosso campo de conhecimento. Cada um de nós está ligado a no mínimo 10.000 pessoas. O Dr. Leocádio nos trouxe essa informação. Por rede. Quando o conhecimento ele é aberto, quando você alcança um novo conhecimento, você disponibiliza ele nessa rede. Que essas pessoas que estão ligadas a você vão ter acesso. Pode não ter uma consciência imediata, mas vão ter acesso àquele novo conhecimento. Então assim, e cada pessoa dessa, da sua rede, também está ligada a 10.000 pessoas. E cada uma da rede dela, mais 10.000. Ou seja, estamos ligados à humanidade inteira, de forma mais direta, imediata ou mais imediata, indireta. Mas a gente tem a capacidade de alcançar a todos. Por isso a nossa responsabilidade com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente. Porque isso tudo vai cair nessa rede. Então a gente pode melhorar a frequência, elevando essa frequência, ou piorando essa frequência. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, com base nesses desafios, essas situações, a gente tem que repensar, às vezes, aquelas pessoas que a gente, né, fica em atrito, às vezes na família, às vezes amigo, às vezes no trabalho, que a gente não consegue lidar direito. Provavelmente, essa pessoa que gera em você o incômodo é a pessoa que está te ajudando a enxergar uma dificuldade sua que precisa ser trabalhada. Porque você não se administra bem com ela ou com aquela situação, porque você ainda não sabe se resolver, se administrar nela. Então você precisa buscar um conhecimento para conseguir se administrar melhor com aquela pessoa. Provavelmente ela reflete algo seu, que você às vezes até não gosta em você. Por esconder, então aquela pessoa é um espelho ali que está te mostrando algo seu que você não lida bem ainda. E aí o processo de autoconhecimento é importantíssimo. Era isso mais ou menos que eu queria passar naquela hora, mas eu com as palavras não consegui. Não, mas perfeito, é isso mesmo. E vamos colocar mais uma condição aqui, para a gente conseguir que esse processo complexo do processo reencarnatório aconteça. A interdependência. Então, como eu disse, a gente tem a diversidade, mas a gente não apenas está ali interagindo, a gente depende dos outros para sobreviver e para evoluir. Além da troca de experiências, vamos pensar, o café que a gente tomou hoje de manhã, ou o pão que a gente comeu, quem que plantou, quem que colheu, quem transportou o grão, quem processou o grão, ensacou, envasou, colocou, distribuiu no mercado, que você foi lá, comprou, você fez o cafezinho ali. Mas até chegar a você, ou o pão, né, o trigo, quem plantou,
Nós temos uma rede, a roupa que nós estamos usando também aqui, algodão, por exemplo, mesma coisa. Há uma caminhada até o produto final. Enorme e complexa, e em tudo, porque o outro sabe e faz o que eu não sei, o que eu às vezes também não tenho. Nós não teríamos talvez tempo para fazer tudo que a gente precisa e necessita. Então nós dependemos uns dos outros. E quando a gente alcança esse entendimento de que a gente precisa um dos outros, e isso, importante lembrar, não é só no campo material, eu dei o exemplo material, mas nós precisamos do olhar do outro, do afeto do outro, do abraço do outro. Na pandemia ficou muito claro isso. A gente não podia chegar perto, a gente não podia abraçar, não podia estar com as pessoas que a gente gosta. Como que a gente se sentia mais fragilizado? Porque o outro nos fortalece, o olhar do outro nos fortalece. O abraço, você saber que pode contar ali com a presença do outro. Na pandemia nem isso, às vezes não podia chegar perto, não podia estar na mesma casa. Às vezes a pessoa está doente, estava com Covid e tinha que ficar sozinha. Não tinha o apoio, tinha o apoio por telefone, por vídeo, mas a energia, a presença física ali do abraço, de estar ali, eu estou contigo, se você precisa de alguma coisa, eu vou fazer um chá para você. Então, a interdependência foi marcante. Marcante. Porque você, através da pessoa que estava infectada, você fazia uma aprendizagem altíssima como se defender, quais os sintomas que ela tinha. Exatamente, quanto aprendizado, veja uma situação dificílima que nós passamos, e quanto aprendizado nós tivemos dessa situação, que é difícil, como eu falei. Ela é dolorosa, ela não é fácil, mas ela é positiva no sentido da evolução do aprendizado, do crescimento. Um desafio, por exemplo. Um desafio enorme, né? Está aqui dentro, um desafio. E aí, quando a gente vê também essa interdependência, é aquilo, a gente também gera essa humildade, da gente saber valorizar o outro. A gente se valoriza e valoriza o outro. Muitos, às vezes, né, falam assim, ninguém é insubstituível. Mas, na verdade, nós somos únicos. E sim, somos insubstituíveis naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Ninguém vai fazer o que nós fazemos da forma, do jeito que nós fazemos. Outra pessoa pode fazer de outro jeito. Mas como nós fazemos, nós somos seres insubstituíveis. E temos que valorizar isso. Às vezes a gente fica muito focado, quando fala de processo reencarnatório, naquilo que a gente tem que aprender. Eu não sei, será que eu fiz alguma coisa, né? Naqueles termos antigos, tenho, né, que fazer agora, passar. Mas às vezes o ensinar, será que a gente está atento àquilo que a gente já tem capacidade? Se eu perguntar ou pedir para vocês escreverem num papel aquilo que defeitos, vamos dizer assim, que chamam de defeitos ou de fragilidades, provavelmente vocês vão escrever um monte de coisa. Mas se eu pedir para escrever no que você é bom, qual é o teu talento, né? Faz um elogio sobre você. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar, porque a gente acha que a gente está sendo arrogante, né? E quando não, a gente tem que reconhecer aquilo que a gente já alcançou, porque está ligado à nossa missão aqui na Terra, em relação ao outro. Não é ser arrogante, a gente tem que ter a humildade de reconhecer essa interdependência, reconhecer o valor do outro, mas não deixar de reconhecer o nosso próprio valor. Porque aí, a gente sabe, como eu disse, ninguém é superior e nem inferior a ninguém. Então, estamos todos nós nessa caminhada, nessa troca de experiências, de aprendizado, de ensinamento, e consolidando aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer conhecer, quer saber e quer ser. E o que a gente quer ser? Mas a autoestima, né? Autoestima, exatamente. A gente tem que ter essa autoestima de saber, olha, eu não fiz talvez isso da forma melhor que eu poderia ter feito, mas eu sou capaz de fazer melhor. E eu vou fazer melhor daqui pra frente. E não se culpar também quando não faz a coisa da melhor forma, mas
aprender consigo mesmo, com os próprios erros aqui, para fazer diferente, para aprender e andar e seguir em frente. Né? Então, nós todos temos que estar muito atentos àquilo que a gente quer aprender, né? E aquilo que a gente quer ser. Qual é o nosso propósito de vida? Exercício para fazer em casa. Qual é o meu propósito de vida? O que eu já sei? O que eu já alcancei de conhecimento? Que eu tenho facilidade de fazer? O que eu tenho dificuldade? O que eu tenho que aprender? O que eu quero alcançar a ser? O que eu preciso para alcançar isso? Alguém pode... Eu tenho os recursos, eu preciso buscar ajuda? Aonde eu preciso buscar ajuda? Aparece uma situação difícil. A gente sair do porquê. Porque o porquê nos leva àqueles termos. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Sempre assim, acaba uma coisa, é outra e vem, e eu estou aqui. Por que comigo isso? É uma provação, eu estou pagando, eu estou, né, completando. Não é esse o foco, não é esse o prisma. O prisma é para quê? Isso está acontecendo comigo para eu aprender o que eu posso aprender com essa situação. Como que eu posso me administrar? Eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou aflito com ela? Estou. Não é negar, gente. O sentimento, o medo, a aflição, a insegurança existe. Então você enfrenta ele, você encara ele. Eu estou sentindo, mas por que eu estou sentindo isso? Porque eu não sei me administrar. Por que eu não sei me administrar? Porque eu nunca vivenciei isso. Eu já vivenciei, mas não está consolidado. Então é uma oportunidade de eu consolidar esse aprendizado que eu estou querendo. E o que eu preciso para enfrentar essa situação difícil? Eu preciso aprender a ser mais corajoso? Então como que eu alcanço mais coragem? Eu vou fazer uma meditação, uma psiconeuroimunologia, são técnicas que tem aqui, que o Dr. Leocádio nos trouxe, nos ensinou. Eu vou fazer um passe, eu vou estudar, eu vou ver pessoas corajosas, o que elas fizeram, vou ler biografia, vou buscar o conhecimento para me administrar melhor naquela situação, né? Porque a gente tem os recursos. E aí o interessante é o seguinte, você passa por um desafio, você aprende, resolve, passou. Aí você respira, relaxa, passa um tempinho, o que acontece? Vem outro. Vem outro. Parece que... E por que vem outro? Parece que todo esse quadro... Tem que estar fazendo só um pouquinho. fazer esse processo. Porque sabe o quê? Os desafios e as situações de oportunidade, elas são a regra, não é a exceção. A gente acha que é exceção. A gente vive como se fosse... aconteceu isso, puxa, agora a vida é um mar de rosas e vai... Não, a gente não vai aprender nada, se for todo mundo igual e não acontecer nada na nossa vida. E também para ver se a gente aprendeu mesmo. Exato, é o processo da consolidação. Então, quando vier alguma situação, é claro que às vezes a gente vai ter dificuldade, a gente, às vezes é doloroso, a gente vai passar, mas tentar mudar esse olhar, esse foco, né, do passado, o porquê agora, mas tentar ver para quê, o que eu posso aprender, né? E também fazer esse exercício de autoconhecimento, o que eu quero aprender, o que eu quero, aonde eu quero chegar. E aí você vai ver que situações vão começar a acontecer na sua vida para te ajudar a alcançar os teus objetivos. Tá? Alguém ia falar, você ia falar? Todo esse quadro que você colocou aí, parece que ele tem que ser construído em cima de uma harmonia, né? Sim. Cada um tem o seu tempo, tem a sua... Com certeza, como é aquela frase do Você tem que pegar Leocádio. tudo e... Aquela frase, cada campo as suas flores, a cada pássaro o seu voo, cada um no seu tempo. Tem pessoas que levam, como eu falei, às vezes para aprender um negócio, assim, um valor, alguma situação, é uma semente que está sendo plantada. A Nájila sempre fala aqui, né, às vezes, ali alguém na família, mas eu falo e não aprende, desisto. Não é para desistir, é a semente, a pessoa está ali, você está plantando a semente. Talvez ela não vá dar muda nessa encarnação, mas a semente está sendo plantada, né? E também uma outra frase do Dr. Leocádio que eu adoro, eu acho muito linda, e que também mostra como o processo não é esse termo negativo. Ele fala,
não há erro do passado que um presente de amor não transforme no futuro de luz. Então o importante não é o que você fez numa encarnação passada, não importa. Importa o que você sabe agora, o que você é agora e o que você vai construir com isso que você sabe, com isso que você é, daqui para frente. Aonde você quer chegar, o que você pode ensinar, o que você quer aprender. E aí nesse processo você vai caminhando, né? Não ficar nessa coisa do passado. Oi. Só o processo de regressão, você acha que você aconselha fazer? Olha, essa é uma questão muito, assim, complexa. Uma vez que perguntaram para a Nájila, eu não vou poder te dizer, porque eu não sou especialista nessa área, não sei exatamente, não quero dar uma informação equivocada. Mas o que a Nájila disse é que é um processo muito perigoso se não for feito com uma pessoa muito responsável e que tenha muito conhecimento, porque você pode, às vezes, acessar informações que você talvez não tenha a prontidão, eu não digo nem a prontidão, talvez você não tenha condições de se administrar com aquela informação, e às vezes a pessoa que está orientando e fazendo essa regressão também não sabe. E aí, em vez de melhorar, você pode piorar, tá? Então, para a gente encerrar aqui, que já está dando o final, eu vou só fazer duas leituras, sabe? A primeira é só, com tudo que a gente conversou aqui, vocês lembram que o Evair leu no começo, né? Que está na obra espírita, como a Nájila também se fala, Kardec colocou na obra, a obra espírita, as obras básicas, elas têm que ser contextualizadas e atualizadas sempre, com os avanços tecnológicos, filosóficos, da sociedade, enfim, culturais. Então, a obra ela não vai ser reescrita, mas ela tem que ser reinterpretada de acordo com esses avanços. E com tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente vai ver que algumas perguntas, se fossem escritas hoje, provavelmente, não seriam escritas da mesma forma, as respostas. Porque a gente já alcançou esse novo padrão. Então, a pergunta 166, que pergunta, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E a resposta é, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aqui, a gente poderia, já que alcançou essa carga ruim, né, a prova, que não é ruim, e sofrendo também, sofrendo a prova. Então já vem aquele negócio, né, meu Deus do céu, não quero. O irmão Grimm, que é um dos orientadores, né, filosóficos e espirituais aqui da SBR, da casa que aquele está no quadro, foi um dos irmãos Grimm, dos contos infantis, ele disse, né, que a gente, ele faz cursos no plano espiritual para pessoas, espíritos que vão reencarnar. Ele disse que quando vão reencarnar, ninguém quer reencarnar. Aí está aqui, ninguém quer voltar, ninguém quer morrer. Não existe a morte, ninguém quer desencarnar também. Ele fala, os senhores têm que, né, decidir o que os senhores querem, né? Vamos encarar isso de uma forma mais leve, né? É uma experiência, é uma coisa boa, positiva para o crescimento. Então aqui, ao invés de falar sofrendo a prova de uma nova existência, seria passando pela experiência de uma nova existência, passando pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento de uma nova experiência, enfrentando os desafios, né? E na seguinte, também o 66A, é a mesma coisa, né? Ele fala, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal, ou seja, a experiência da vida corporal. Né? Aí numa outra aqui, na 171, que fala sobre a justiça da reencarnação, ele fala o seguinte, em que se funda o dogma da reencarnação? Primeiro, também a gente não usaria mais a palavra dogma, porque no Espiritismo não existe dogma, existem princípios, fundamentos, né, que dão assim, a base da doutrina. Então seria... se funda o princípio da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Aqui a gente já falaria para o aperfeiçoamento.
não arrependimento. Né? A gente talvez quando desencarne faça a revisão de vida e veja o que a gente fez, o que a gente aprendeu, os nossos atos. A gente pode até se arrepender e falar, puxa, né, eu fiz isso, mas era o meu possível naquele momento, né, quero fazer diferente. Então, nessa encarnação eu vou me propor a construir, aprender isso, aprender aquilo e me transformar e fazer diferente. Então eu vou me aperfeiçoar. Né? Então esse o sentido. E também lá no final ele fala assim, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Aqui está todo o fundamento dessa ideia negativa que vem com a reencarnação. Mas vejam, Kardec escreveu essas obras numa época em que não existia ainda o Espiritismo, ele estava construindo a base da doutrina. Era um momento em que o catolicismo predominava, em que a ideia de castigo, de punição era muito forte. E como nós sabemos, tudo que é escrito através de um médium, por meio de um médico, né, por um espírito, é 50% do médium e 50% do espírito. Então, por isso que quando a gente lê uma obra básica, a gente tem que fazer essa atualização e tirar o joio do trigo, separar, para reformular os termos utilizados, para fazer essa limpeza de termos de época. Analisar e ver o que já mudou. O que já mudou. E aqui, então, a gente poderia dizer, ao invés de que nos oferece os meios de resgatarmos erros, falar, oferece novas oportunidades de fazermos diferente aquilo que não conseguimos fazer bem com o conhecimento que tínhamos, através de novas experiências. Então aí a gente vê que o processo reencarnatório tem que ser encarado como algo sempre de um prisma positivo, mesmo que através, às vezes, de experiências dolorosas, mas que a gente, quando estiver na frente delas, enfrentando uma situação dessa, tentar buscar o para quê, não focar só na dor e no sofrimento, mas focar no aprendizado e no crescimento. No para quê e como aquela situação pode me ajudar a aprender alguma coisa que eu ainda não alcancei ou não sei me administrar. E agora, assim, para finalizar mesmo, juro, eu só vou ler 2 trechinhos de uma aula do irmão Antônio Grimm, que eu mencionei já, em que ele falou um pouquinho sobre reencarnação. E ele falou o seguinte: quero reafirmar aos senhores que repensem o Instituto da Reencarnação. Mas repensem muito, meus amigos. Independente de os senhores aceitarem ou não aceitarem, se desencarnarem hoje, daqui a 70 anos estarão aprendendo a andar e a falar pelo processo, numa nova cultura. Vão gravitacionar em todas as culturas da Terra, por isso não pode haver preconceitos. Os senhores passarão por todas para aprender. Cada uma delas tem um significado cognitivo, afetivo, psicomotor, fonativo, espiritual. Adeus vaidade, meus amigos. Não tem significado nenhum. Esse é o primeiro trecho, e lendo, ele está dizendo aqui, né, que se a gente desencarnar hoje, daqui a 70 anos estaremos reencarnando numa nova cultura. Isso tira também, quando a gente entende todo esse processo da mentalidade, da diversidade, algumas ideias também equivocadas de que, por exemplo, uma família que está aqui hoje, desencarnou, vai reencarnar juntos de novo. Aí um vai ser o filho, outro vai ser o pai, para resgatar esse tema a gente já tirou, né? Mas por quê? Qual seria a produtividade de uma encarnação se a gente encarnasse sempre com as mesmas pessoas? Teria diversidade nisso? Não teria. Nenhuma. E questão de tempo também. Às vezes alguém desencarna, daqui a pouco está nascendo não sei quem lá. Eu acho que é o fulano que desencarnou, está reencarnando um ano depois e tal. Mas qual é, vamos supor, de um ano que eu disse, em um ano, essa mentalidade já modificou? A mentalidade da Terra, ela é longa, são gerações para mudar uma mentalidade. Gerações diferentes. O grupo que vai estar encarnado na Terra naquele momento, depois de um ano, por exemplo, até 5,
quem sabe até 10, ainda seja praticamente o mesmo que estava aqui. Então a mentalidade ainda é a mesma ou muito parecida. Qual seria a produtividade para aquele espírito reencarnar no mesmo grupo ou numa mesma mentalidade? Seria muito pequena, e o processo da reencarnação é muito complexo. E então, vamos dizer, o custo-benefício não compensaria. E o universo é inteligente, Deus é a inteligência suprema. A produtividade tem que ser a maior possível. Então aí a gente começa a entender. E é importante que a gente entenda, porque aí quando alguém vem com essas informações, a gente sabe como responder a elas, né? Como desmistificar esses conceitos errados que as pessoas, inclusive centros, muitos centros espíritas, talvez a grande maioria, ainda tenham. Mas porque não faz esse processo de conhecimento, de atualização da doutrina e fica preso às palavras. Está escrito aqui, resgate de erro passado. Mas não está de acordo com a doutrina. A doutrina espírita é construtivista e evolucionista. Qual seria a construção de ficar preso a um passado? Né? Qual seria a evolução disso? Então não tem sentido. E por último, há mais uma coisa que quero lhes dizer. Queiram ou não queiram, pouco interessa ao grande processo evolutivo renovador da Terra. Os senhores desencarnarão e reencarnarão outra vez. Por isso, meus amigos, é muito importante, por isso, meus amigos, muito importante não é ficar fazendo dissertações sobre reencarnação, é se deter um pouco e pensar, o que eu serei na próxima reencarnação? Como é que eu estou aproveitando as oportunidades que estão me sendo dadas agora, nesta encarnação? Será que eu as terei na próxima? Eu terei essas pessoas boas ao meu lado quando neste momento eu conspurquei contra elas? Eu não soube compreender, não fui humano? É preciso pensar um pouco. Então que a gente vá para casa hoje pensando como estamos vivendo essa encarnação que estamos aqui. Estamos valorizando as pessoas? Estamos valorizando as nossas habilidades? Estamos aproveitando da melhor forma as oportunidades, os desafios para fazer um crescimento maior, né? E enxergando de uma forma mais leve, mais positiva a reencarnação, os desafios e as pessoas que às vezes são os instrumentos para nos fazer mover à frente, né? Tentar valorizar todos, porque sabemos que nós todos dependemos uns dos outros. Então era isso, a gente vai ouvir uma mensagem do Dr. Leocádio agora e depois fazer o passo.